o que Deus tem me incomodado a falar, o que Deus tem me incomodado a compartilhar com vocês, é o que a gente vem fazendo aqui no decorrer do culto, levando palavras, levando mensagens através da adoração. E essas mensagens, quando nós tratamos dela literalmente, lá na escola eu posso dizer assim, que quando nós transmitimos uma mensagem, quando existe um emissor e um receptor, existe uma mensagem no meio. Então, isso nós falamos que é comunicação. A comunicação se estabelece quando nós falamos algo e as pessoas recebem e compreendem. Então, nós temos vivido em um mundo, em um momento, um contexto que temos tido muita dificuldade com a comunicação. Tanto é que hoje tem uma disciplina que trata disso, que fala de tratamento da informação. Como nós vamos tratar essa informação? Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos dialogar. E quando nós falamos de comunicação, especificamente falando, nós falamos de comunicação porque a comunicação precede a relação. Não existe relação sem comunicação. Já pensou você se relacionar com alguém sem conversar com ela? Sem dizer uma palavra? Quando nós falamos espiritualmente, desse caso, nós muitas vezes falamos que nós pregamos até mesmo sem abrir a boca. Porque nós pregamos com a nossa vida. E aquela vida que é instrumento de Deus para alcançar outras vidas sem abrir a boca, é uma vida exemplar, uma vida que dá testemunho. Mas, na maior parte das vezes, nós precisamos estabelecer uma comunicação. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar. O que nós aprendemos é que nós não somos ilhas, nós não fomos criados para viver isolado, viver só, sem conversar com ninguém. E essa conversa, ela gera, a partir do momento que vai se aprofundando, gera relacionamento, esse relacionamento gera intimidade. Não existe também intimidade sem relacionamento, sem conversarmos. Então, nós vemos de fato em um mundo que nós temos tido dificuldade de relacionamento. Muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamento na nossa casa, com os familiares. Muitas vezes nós temos tido dificuldade de relacionamento no nosso trabalho. Muitas vezes nós temos dificuldade de se relacionar na nossa vizinhança, no nosso contexto social. Mas o relacionamento é algo fundamental. Por quê? Porque relacionamento, quanto mais a gente se relaciona com alguém, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se aproxima, mais gera intimidade. E é justamente sobre intimidade que eu quero falar com vocês hoje, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Relacionamento precede intimidade. E na área espiritual, a intimidade resulta em poder e autoridade. Quanto mais eu estou íntimo de Deus, mais Deus manifesta o seu poder na minha vida e através da minha vida. Amém, irmãos? Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais Ele se manifesta e manifesta o seu poder através da minha vida e para a minha vida também. Então, na Bíblia, existem muitos heróis da fé, muitas pessoas têm sido usados, e muito têm sido usados devido ao relacionamento desenvolvido com Deus. E eu queria exemplificar para vocês hoje à noite o profeta Elias. O profeta Elias, é muito interessante falar do profeta Elias. O profeta Elias, ele surgiu na história do povo de Deus, e os seus relatos na Bíblia surgiu a partir do capítulo 17 do 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A maioria dos heróis da fé, a maioria dos profetas de Deus, eles são apresentados a partir de uma genealogia, falando do pai, do neto, dos bisnetos, da linhagem do povo de Deus. E o profeta Elias, por aquilo que pareça, ele surge. A Bíblia não trata muito da linhagem, da vida do profeta Elias, mas o profeta Elias é um dos grandes exemplos de heróis da fé. Alguns até arriscam dizer que ele é o profeta dos profetas, o homem que foi usado por Deus extraordinariamente. O profeta Elias,
ele surgiu na história do povo de Deus, lá em Israel, no momento onde não necessariamente passava-se por uma fase de crise financeira, pelo contrário, logo após a morte do rei Salomão, o reino se dividiu. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que foi representado com a capital em Samaria, e o reino do sul, que ficou com a capital em Jerusalém. O profeta Elias, ele vivia no norte, na região de Gileade. E Elias, ele surge e vai imediatamente. Eu queria fazer a leitura desse texto para que a gente pudesse estar desenvolvendo o enredo dele. Vamos ler 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22, até o versículo 40. Vamos fazer um recorte aqui na narrativa da vida de Elias, e a gente vai estar desenvolvendo. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22 até o versículo 40. O holocausto sobre o Monte Carmelo. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhes colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente algumas viagens, talvez esteja dormindo, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número de tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então amarrou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje
que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém, irmãos? É um texto bastante conhecido, é uma palavra bastante conhecida, que nós já falamos, já cantamos, já pregamos em outras ocasiões, a batalha que foi travada por Elias, lá no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. Não apenas os profetas de Baal. Nós citamos no texto 450 profetas de Baal, mas ainda tinha mais 400 profetas de Aceras, uma outra deusa. Uma deusa que chamava a deusa mãe. A deusa também é responsável pela fertilidade. Eles diziam que Azera era a deusa da maternidade e da fertilidade. Era a deusa mãe das cananitas. E Baal, que você já conhece, já ouviram falar em outros momentos, é um ídolo responsável pela vida e pela fertilidade. Ele também era responsável pela tempestade. Ele controlava as condições do tempo, segundo os fenícios. E isso era o que acreditava os fenícios. Para os profetas, Baal, só o Deus dele, para os adoradores do profeta Baal, só o Deus dele era poderoso. E o Deus de Elias não. Onde eles clamavam ao meio-dia e não foram ouvidos, a Bíblia relata que Elias em algum momento zombou deles. Falem mais alto, gritem mais forte, talvez ele esteja ocupado, talvez esteja viajando, é um Deus, então ele deve estar fazendo outra coisa. Enfim, então eles clamavam e o Deus, o ídolo deles, não houve nenhuma manifestação. E a Bíblia diz que Elias clamou a Deus e o fogo caiu sobre o holocausto. E viram a intimidade que ele tinha com Deus e o poder de Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Que o poder é fruto de intimidade. O tema da nossa reflexão desta noite é poder, fruto de intimidade. Esse poder provinha de Elias? Não. Esse poder provinha do próprio Deus. Agora, era manifestado na vida de Elias, e através da vida de Elias foi manifestado para aquele povo. Muitas vezes nós buscamos outras formas de se aproximar de Deus. Mas nós não percebemos, nós não sentimos muitas vezes a desenvoltura, a ousadia ou a intrepidez, como diz a Bíblia, de algumas pessoas que estão servindo, que estão buscando intimidade com Deus, que estão ali próximo de Deus. E a gente muitas vezes se acha até, eu sou muito fraco, eu tenho defeitos. Para ser um homem de Deus, para manifestar o poder de Deus como manifestou Elias, tem que ser um homem diferenciado, eu tenho que ser uma pessoa diferenciada. Irmãos, vou usar essa expressão aqui que eu acho muito bonita. Meus queridos, isso é algo enganoso que as investidas do inimigo têm colocado em seu coração. Você não precisa ser uma pessoa excepcional. Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Nenhum dos profetas do Senhor, nenhum dos heróis da fé eram pessoas perfeitas. Elias não era uma pessoa perfeita. Tanto é que a Bíblia diz, depois dessa batalha, depois da manifestação do poder de Deus, Elias se retirou, só por causa da ameaça de Jezabel. Correu, se escondeu. Ora, como é que um homem que foi usado extraordinariamente por Deus,
como era um homem que foi através dele manifestado o poder de Deus numa situação daquela contra vários profetas, desmantelando uma série de ídolos, uma série de profetas. De repente, se tem medo, teme. Então, é interessante como Deus usa as coisas e todas as situações para que sua glória seja manifestada, para que Ele deixe uma mensagem para a gente. Não tenho dúvida que Deus permitiu que Elias se fechasse e fugisse para a caverna, lá no Monte Horebe, para mostrar hoje, a mim e a você, que Deus não está chamando pessoas perfeitas. Pelo contrário, o Senhor nos chama e nos capacita, e nós, a partir dessa caminhada de aproximação com Deus, vamos nos aperfeiçoando. É um processo de santificação. O Senhor vai nos moldando. Se eu tenho defeitos, se eu tenho dificuldades, se tem muitas barreiras que têm me impedido de experimentar esse poder manifestado através de Elias, se muitas coisas têm me dificultado a me aproximar de Deus e permanecer próximo de Deus, que é um desafio não apenas se aproximar de Deus, mas é um desafio manter-se ao lado de Deus. É interessante que muitas pessoas clamaram a Deus. O primeiro ponto que eu queria dizer para vocês era que, uma das 3 lições que nós podemos considerar nessa noite é que Elias clamou a Deus. Quando é que nós clamamos a alguém? O que é clamar? Clamar, quando a gente vai ver lá no dicionário, clamar é gritar. Mas muitas vezes esse grito não é expressado apenas na intensidade da minha voz. Às vezes eu grito em silêncio. Mas clamar não é apenas gritar. Clamar é também uma expressão de dependência daquele que eu estou invocando. Quem você tem clamado em meio às suas batalhas? A quem você tem clamado em meio às suas lutas? A quem você tem clamado neste momento, em meio às dificuldades que está prendendo o seu coração, está aprisionando você nesta noite? Você tem clamado a um amigo próximo, a uma amiga próxima? Você tem clamado a vários ídolos? Você tem clamado a quem? Muitos heróis da fé clamaram, e Elias clamou a Deus. E o interessante é que quando Elias começa a falar com o faraó, quando Elias surge na história do povo de Deus como um profeta extraordinariamente íntimo de Deus, Elias vai à frente do faraó e antes de falar da primeira mensagem que Deus manda para o faraó, que foi o anúncio da seca, ele disse: eu venho representando aquele que eu sirvo, Deus, o Senhor dos Senhores. Eu venho me apresentando como instrumento de Deus. Ele não disse: eu venho porque eu tenho conhecimento e eu estudo meteorologia e eu sei que vai começar uma seca muito intensa aqui, que vai passar por muitas dificuldades. Pelo contrário, ele fala para o faraó aquilo que Deus manda, e falando de Deus. Muitas pessoas clamaram. Moisés clamou a Deus diante das dificuldades, que foi para ser líder na retirada do povo de Deus lá do exílio. E o interessante de Moisés é que a Bíblia diz que Deus fez-se conhecido ao povo de Israel. Fez seus feitos conhecidos ao povo de Israel. O povo de Israel sabia os feitos de Jesus, de Deus. O povo de Israel sabia o que Deus fazia. Mas Moisés, Deus fez os seus caminhos conhecidos. Uma coisa é saber sobre Deus. Uma coisa é você saber o que Deus faz. Uma coisa é você ter os caminhos de Deus compartilhados com você. O que isso quer dizer? Uma coisa é saber quem Deus é, quem Deus faz. Outra coisa é andar com Deus. Talvez você esteja confundindo isso na sua cabeça. Talvez você ache suficiente apenas conhecer Deus. Jó falava: Senhor, e olhe que Jó era um homem que Deus, Jó não falou da vida dele para ninguém, Deus é quem falou da vida de Jó. Quando o diabo estava ali passeando, que olhou ali, quem é aquele? Aí Deus disse: aquele é meu servo Jó.
temente a Deus e que se desvia do mal. Mas naquele momento, o interessante de Jó é que Jó, ele até aquele momento ainda não tinha experimentado andar com Deus. Ele já era um homem segundo o coração de Deus. Já era um homem temente a Deus. Lá no final da história de Jó, você vai dizer, você vai ouvir aquela frase bem conhecida: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Então, se você está achando suficiente apenas conhecer a Deus, saiba que muito mais do que conhecer é caminhar com Deus. Moisés caminhava com Deus. Um dos homens que tinha uma relação de intimidade com Deus também, que clamava ao Senhor e caminhava com Deus, era Adão. A Bíblia diz que depois de toda a criação, Deus, todo final da tarde, ia para lá, caminhar com Adão. Imagina, vamos imaginar na nossa cabeça assim, Deus caminhando com Adão, eles conversando, porque não se caminha em silêncio, não se caminha com indiferença. Imagina Deus conversando com Adão, falando da criação, disse: ó, Adão, eu vou criar, tem uma criação, amanhã eu vou trazer para você, e a Bíblia diz que Deus trazia, e disse: ó, Adão, criei esse animal aqui. Aí eu acho engraçado que alguns dizem assim, que Adão olhava assim, isso tem uma cara de boi, você é um boi. Aí ficava o nome de boi, porque a Bíblia diz que toda a criação, Deus levou para Adão dar o nome. Veja a intimidade. Então, a gente clama a alguém quando a gente conhece. Não se clama a alguém, não se chama, não se suplica, não se pede socorro a alguém que você não conhece. Por quê? Porque quando você conhece, estabelece uma amizade, você confia. Já pensou em meio a uma dificuldade você chamar alguém que você não confia? Então, o que eu queria perguntar para vocês hoje à noite: em quem você tem confiado, em quem você tem clamado? Lá no capítulo 9, versículo 10 de Salmos, a Bíblia diz assim: em ti confiaram os que conhecem o teu nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Gente, não tem como você confiar em Deus se você não conhecer Deus. Deus usa muitos meios. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele usa muitas formas para conversar com você. Mas uma forma clássica de Deus conversar com você é através da sua palavra. Quer conversar com Deus? Ore, converse. Mas você quer ouvir Deus falar? Leia a sua palavra. Eu fico assim, imaginando uma pessoa, um cristão que não lê a palavra de Deus, um cristão que não ora, que não conversa com Deus, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, em meio às crises, em meio às provações. Com quem, por quem você vai clamar? A Bíblia diz que Elias era um homem que clamava a Deus, porque Elias confiava em Deus. E Elias estava em um momento da história complicado, de idolatria. Aquele momento da história do povo de Israel não era um momento de crise financeira, era um momento de crise espiritual. Um povo que vem do povo de Deus, da linhagem de Israel, veio o rei Onri, que diz que o rei Onri era um rei que foi horrível para o povo de Israel. Mas diz que o seu filho Acabe foi pior do que ele. E ainda se casou com a Fenícia, se casou com Jezabel. E alguns dizem que o rei Acabe reinava sobre Israel e Jezabel reinava sobre o rei Acabe. Quem determinava era Jezabel. E Jezabel trouxe todos os rituais, todos os ídolos lá e implantou. E naquele momento o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, que conhecia os feitos de Deus, porque vinha da linhagem, tinha saído lá do exílio, né, do Egito, da escravidão, conhecia Deus. O povo de Israel conhecia Deus, era o povo escolhido por Deus. Mesmo assim se deixou levar pelos rituais pagãos, e a Bíblia diz que Elias chegou nesse contexto. Então era um tempo de idolatria, e Elias, pela sua intimidade com Deus, ele clamou ao Senhor, e o Senhor fez grandes coisas. Por que você clama no momento de dificuldade? Você tem confiado no Senhor e na sua palavra em todas as circunstâncias? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua relação com Deus? Você tem confiado em Deus?
A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos era que o fogo, quando Elias clamou, o fogo caiu sobre o holocausto. E a Bíblia diz que os profetas de Baal e de Aceras, eles arrumaram lá o holocausto, o sacrifício, né? Mas depois que eles tentaram e não tiveram êxito, diz que Elias cortou a terra ao lado do sacrifício, mandou jogar água, mandou jogar pela segunda vez, mandou jogar pela terceira vez. Eu acredito que os profetas ficaram olhando assim. O que é que ele quer fazer com isso? Na realidade, Elias estava colocando mais dificuldades para que a manifestação do poder de Deus fosse mais extraordinária ainda. E colocou, depois que deixou tudo pronto lá, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, e o fogo desceu do céu, queimando todo o holocausto. O que é que esse ponto, o fogo caiu sobre o holocausto, o que é que nós entendemos com isso? Naquele momento foi manifestado o poder de Deus. Naquele momento o povo de Israel deve ter recebido, deve ter vindo a mente de novo. Como eu pude esquecer? Como eu pude se desviar, me afastar desse Deus, que é o único Deus, para servir a outros ídolos? Então, naquele momento, foi manifestado a presença e o poder de Deus naquele lugar. Naquele momento foi cumprida a vontade de Deus. Naquele momento, naquele tempo. O que nós podemos trazer hoje para a nossa vida? A partir da intimidade de Elias, fez com que Elias confiasse em Deus e clamasse por Deus. A partir da intimidade de Elias, fez com que, após esse clamor, Deus manifestasse seu poder naquele momento. E Deus tem buscado manifestar seu poder a todo momento em nossas vidas. Eu acho muito difícil desafiar alguém aqui nesta noite sobre alguma manifestação de Deus em sua vida, que você sentiu ali a presença de Deus na sua vida, que Deus esteve aqui, foi Deus que me livrou, foi Deus que me socorreu, foi Deus que foi o Deus da provisão, foi Deus que, dentre tantas dificuldades, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que clareou, foi Deus que acendeu a luz, foi Deus que me socorreu. O salmista diz: olhei para o monte e perguntei, de onde me virá o socorro? Já pensou quantas vezes você já olhou para um monte perguntando de onde virá o socorro? E a Bíblia é muito tranquila, a Bíblia é muito serena e diz assim: o socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor para a sua vida. Deus tem manifestado a cada momento a sua presença na sua vida. Muitas vezes é você que fecha os olhos e não quer entender. Muitas vezes, por culpa de todos os ruídos que estão ao seu redor, impede você de entender que é Deus que está ali falando com você. É Deus que está ali exortando, é Deus que está ali corrigindo. Diante de todas as dificuldades da sua vida, diante dos momentos onde você precisa decidir se esse lado ou se aquele, Deus tem a todo momento falado com você. Mas por que então que eu erro? Por que então que eu perco o alvo? A Bíblia diz que pecado é você errar o alvo. E quando você erra o alvo, você desagrada a Deus. Mas por que você erra o alvo? Se Deus está a todo momento ao seu redor. Quem mais quer desenvolver uma relação de intimidade com você é Deus. Não é o inverso. Não pense que Deus espera você, o primeiro querer é de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já te amava, Deus já tinha um plano para a tua vida. Antes de todas as coisas, Deus já existia. Ele era, é e permanecerá sendo. Então, Deus quer desenvolver uma relação contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer falar e quer que você entenda. Mas muitas vezes você está envolvido por uma nuvem de incerteza, uma nuvem de dúvidas, uma nuvem que não é produzida por Deus, mas por você mesmo. Apesar de Deus querer desenvolver intimidade com você, mas você precisa
decidir se quer ter ou não intimidade com Deus. Você precisa tomar uma decisão. Ah, mas eu estava falando com uma pessoa essa semana, ela disse, olha, eu sei que, assim, o que eu faço, ou a vida que eu levo hoje não é correta. Aí eu disse, mas o que é que lhe prende a ela? Qual é a dificuldade de você querer mudar? Eu disse, mas eu não consigo. Então, essa argumentação, essa sugestão de incapacidade, de fraqueza, é o inimigo que coloca. E o inimigo, a todo momento, se você for dar ouvidos ao inimigo, neste momento ele vai dizer assim, que conversa é essa aí? Ó, tu podendo estar em casa, assistindo Fantástico, ou na rua, passeando, tu está ouvindo essa conversa é palavra de Deus. E eu achei interessante que essa semana foi o Rubens que me disse, olha, Deus não está, assim, Deus é soberano, Ele pode escolher de diversas formas para falar, Ele pode escolher qualquer pregador, mas Ele se responsabiliza com a sua palavra. Então, a palavra aqui é de Deus, certo? Então, eu sou apenas um instrumento, e minha oração é que o Espírito Santo possa estar falando com você. Então, a descrença da palavra é sugestão do inimigo. Deus está muito claro aqui. Ele se manifestou no tempo de Elias, ele se manifesta hoje, se manifestou na sua vida em vários momentos, você sabe disso, e vai se manifestar muito mais, e quer desenvolver intimidade com você, quer ter uma relação com você. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. Não tem como ser cristão apenas cumprindo ritos religiosos. Você é cristão quando você desenvolve uma relação com Deus. Sem relacionamento com Deus, esqueça. Cristão vai ser apenas um discurso, um argumento para quando alguém lhe perguntar qual a sua religião. Deus quer desenvolver relação com você. E assim como Deus se manifestou, assim como Deus desceu, o seu poder desceu e queimou todo o holocausto, Deus está neste momento também falando com você. Como Deus se manifesta nesse tempo? Deus se manifesta nesse tempo através do seu Espírito. Você tem buscado desenvolver relação com o Espírito de Deus? O que é o Espírito Santo para você? É interessante que você não é apenas conhecer o Espírito Santo, é de se deixar ser preenchido pelo Espírito Santo. Nós adoramos aqui, assim, quem se deixa se relacionar com o Espírito Santo é algo extremamente, a adoração a Deus é algo extraordinário. Mas eu preciso deixar que o Espírito Santo fale comigo. O Espírito Santo precisa preencher. O poder de Deus se manifesta hoje nesse lugar e cultuamos neste momento para testemunhar através da adoração o que Deus fez, faz e fará. Então, eu preciso me deixar ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto que eu queria falar para vocês hoje primeiro ponto, Elias clamou. Segundo ponto, o fogo desceu e queimou e consumiu o holocausto. E o terceiro ponto, eles viram a intimidade que Elias tinha com Deus. Primeiro ponto, Elias clamou. Elias se dirigia ao Senhor dos Senhores, soberano Deus. Segundo ponto, quando Elias clamou, o fogo caiu e consumiu o holocausto. A presença de Deus foi manifestada, o poder de Deus foi testemunhado no meio daquela geração, no meio do seu povo. E hoje, ele depois, a Bíblia diz que as pessoas olharam, o povo de Israel olharam para ele e disseram, este homem tem intimidade com Deus. Intimidade gera confiança. O que é intimidade? O que é ser íntimo? É ser chegado, é ser próximo. Intimidade, você consegue, mesmo que o outro não fale, pelo olhar você sabe o que ele está dizendo. Sabe quando ele está lhe reprovando, sabe quando você acertou. Ser íntimo de Deus é algo extremamente maravilhoso. Ser íntimo de Deus é você ter discernimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Imagina o que representa a intimidade com Deus. O poder se manifesta através da intimidade com Deus. Como eu vou desfrutar desse Deus? Como eu vou ter intimidade com Deus? Eu preciso desenvolver relacionamento com Deus, né? E existe, quando eu falo muito de poder, existe uma diferença de poder e relação.
poder, existem muitas formas de poder. Existe o poder estabelecido através do poder financeiro, da quantidade de dinheiro que você tem, isso é o poder econômico. Existe o poder profissional, aquela pessoa que ocupa um lugar de destaque na sua empresa, no trabalho, e ele exerce um poder hierárquico, né? Existe o poder até do conhecimento. Tem pessoas que usam o conhecimento para oprimir. E existe o poder do conhecimento também. Não que conhecer, que ter conhecimento não seja bom, é extremamente positivo, é extremamente bom. Nós acumulamos conhecimento, e aprender de conhecimento nunca é demais. Mas eu não posso usar esse conhecimento para oprimir. Existe o conhecimento também opressor. E a Bíblia diz em relação ao conhecimento de Deus, que a gente tem que conhecer e continuadamente buscar conhecer a Deus. Então, existe o poder do conhecimento do lado negativo. Não conhecer a Deus seja necessário. Mas a relação é diferente do poder, porque o poder da relação é fruto da intimidade. E essa intimidade gera-se a partir de um relacionamento com Deus. Qual o nível de intimidade que você tem com Deus hoje? Qual o nível de intimidade que você tem buscado ter com Deus hoje? Como a gente fala que intimidade é gerada a partir de relacionamento, como você tem se relacionado com Deus hoje? Você limita apenas essa relação nos domingos à noite, onde você vem, adora, canta louvores, ora, escuta um pouquinho da palavra do Senhor? Ou você tem investido tempo? Não é gastar tempo. Gente, quando a gente está crescendo em algo, o tempo que a gente utiliza para aquilo é um investimento, não é uma perda. Eu não perco tempo com Deus. Eu invisto tempo com Deus. Qual é o tempo que eu tenho investido com Deus durante a semana? Como é que está o meu tempo a sós com Deus? Como é que estão meus momentos devocionais? Se eu estou experimentando agora, se eu estou conhecendo agora a Deus, como é que eu tenho buscado conhecer mais a Deus? Como é que está a minha leitura da Bíblia? Eu tenho buscado entender o que é oração. Oração não é apenas aquele momento que a gente reserva para falar, fazer um discurso eloquente, calculado, com as palavras bem ajustadas ali. E tem gente que inclusive tem medo de orar, porque escuta as pessoas orar, e todo mundo ora, porque a oração é uma coisa muito particular. Mas tem pessoas que são bem eloquentes na oração, o que não é errado, não tem problema. Mas muitas vezes as pessoas acham que tem que ser daquele jeito. Oração é uma conversa com Deus. E essa conversa precisa apenas de sinceridade de coração. Precisa apenas você entender a dependência, você tem de se derramar diante do altar do Senhor. Abrir sua vida, abrir seu coração e dizer: Senhor, queria conversar contigo. Eu queria conversar com o Senhor porque eu estou passando por essa dificuldade. E outra coisa, Deus já conhece a minha vida. Mas esse momento de investimento é importante, porque Deus, você vai demonstrar a dependência e o reconhecimento de quem é Deus. Então, como é que você tem investido o tempo com Deus? Você tem orado durante a semana? Como é que você quer que o poder se manifeste na sua vida se você não ora? Como é que você quer que Deus se manifeste na sua vida, seja presente, se você não ora? Você tem vivido ultimamente só contemplando a vida do seu irmão? Poxa, meu irmão tem uma vida abençoada. Meu Deus, olha como Deus tem sido bom. Como é bom. Mas, rapaz, que Deus maravilhoso. Olha, tem abençoado. Gente, Deus quer abençoar a sua vida. Deus não só quer abençoar a vida do seu irmão, do seu vizinho, não. Deus tem um plano para cada vida. E a Bíblia diz que o plano que Deus tem para a sua vida é extremamente grande. Deus tem coisas grandes para você. O que Deus tem preparado para você é infinitamente maior do que você pode pedir ou imaginar. Amém, irmãos? Qual é a dificuldade de se apossar dessa bênção? O que é que tem impedido você de experimentar de Deus? O que é que tem impedido você de ser alvo da manifestação do poder de Deus? Qual é a dificuldade em estabelecer relacionamento com Deus, estabelecer intimidade com Deus? Não se limite apenas em contemplar o irmão, não se limite apenas em reservar um tempo do domingo à noite. Deus requer de você que você desenvolva uma caminhada. Assim como Ele fez a Moisés conhecer os seus caminhos, Deus também quer fazer conhecer os seus caminhos na sua vida. Deus quer andar com você. É difícil. A promessa de viver, de caminhar com Deus, é fácil?
Porque muitas pessoas dizem assim, como... Vê como é que o inimigo é perverso, ele é sagaz. Ele diz, tu observou que depois que tu começou a ir para a igreja, depois que tu começou a querer estabelecer uma relação com Deus, tu já percebeu que tua vida está mais difícil, está tudo dando errado agora? Já perceberam que muitas vezes o inimigo tem essa sugestão na sua cabeça? Sabe por quê? Porque o inimigo não quer e vai fazer tudo possível para impedir que você se relacione com Deus, se você se aproxime de Deus. Isso é sugestão errada, mentirosa. O que Deus tem preparado para você é grande. Se você tem dificuldade na sua vida, Deus é Deus suficiente, não apenas para resolver, porque se você for bem sucedido lá, Deus é Deus. E se o que você passar, as dificuldades que você passar, você não pode murmurar e dizer que é culpa de Deus. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Porque a gente, muitas vezes, o inimigo diz, Deus só é Deus se der tudo certo. Não que Deus seja o Deus do errado, mas nós temos dificuldades em nossas vidas, são consequências das nossas próprias atitudes. Não é que Deus tenha planejado aquilo para a sua vida. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Elias foi um homem íntimo de Deus. Elias foi um exemplo de intimidade com Deus, a ponto que foi usado por Deus para muitas manifestações de poder, não apenas naquele momento. Elias, quando saiu na época da seca, foi mantido por Deus. Diz que os corvos levavam comida na boca de Elias, com comida e com água, no meio da seca. Como? De onde veio essa água? Essa água veio de Deus. Elias foi mandado para uma terra estranha, uma terra dos inimigos, a terra que era reinada pelo pai de Jezabel. Então era um homem perverso também. Foi mandado para lá, foi mandado para a casa de uma viúva que não tinha quase nada, já estava acabando tudo. Deus, através de Elias, fez o milagre da multiplicação do azeite e da farinha, e ainda mais fez, no decorrer da história, um outro milagre de ressuscitar o filho da viúva que morreu. Deus se manifestou através de Elias em vários momentos, mas tudo isso fruto de intimidade com Deus. Ora, mas era Elias. Deus quer se manifestar na sua vida, e através da sua vida quer alcançar outras vidas também. E Elias, no final do seu ministério, após ele perceber, após ele entender que já tinha cumprido a sua missão, preparou seu sucessor, Eliseu. Depois que foi ungido, Eliseu, sucessor, a Bíblia diz que Deus arrebatou Elias. Deus levou Elias vivo em uma carruagem de fogo. É algo extremamente, para muitas pessoas, incompreensível, é algo extraordinário. Elias não provou a morte. Imagina, tudo fruto de intimidades. Elias era um homem como eu e como você. Elias confiou em Deus. E você clama por quem? Deus fez grandes coisas através de Elias. Deus quer fazer grandes coisas através de você. E lições importantes é que você precisa romper a barreira do inacreditável, a barreira do sobrenatural. Você precisa romper essa barreira, porque muitas vezes você não acredita, muitas vezes você acha algo sobrenatural, mas Deus quer que você rompa essa barreira, e essa barreira só é rompida através da oração. A intimidade é o resultado do relacionamento com Deus.